Boa noite a todas e a todas. Estamos fazendo mais uma live sobre o tema as eleições municipais deste ano. E no município de Canoas, Rio Grande do Sul, da onde estamos falando. Hoje a gente vai entrevistar a pré-candidata vice-prefeita pelo partido do PCdoB, numa coligação junto com o PT. E aí nós temos a pré-candidata a Alice Nascimento. E aí a gente vai saber um pouco das ideias que a Alice tem e desse momento que a gente está vivendo na política. Alice, boa noite, Alice. Boa noite, professor. Boa noite a todos também que estão nos assistindo. Alice, É uma uma das honra questões... estar aqui com você essa noite. Desculpa. Alice, uma das questões importantes que muitas vezes na questão da trajetória política, o público, os eleitores acabam desconhecendo um pouco da própria história do candidato, não só a história política, mas um pouco da história de vida, né? A questão de local de nascimento, infância, família, e o momento que tivesse um encontro com a política, que foi se despertar, né? Sim. E aí? Bom, professor, primeiramente agradeço a oportunidade de a gente estar aqui essa noite conversando com vocês, né? Eu quero me apresentar, então, eu sou Alice do Nascimento, sou natural aqui de Canoas, tenho 52 anos, nasci na Chácara Barreto, pertinho do Clube Oriente, do Castro Alves, enfim. Tive uma infância bem na rua, brincando, muito me agradou a minha infância na 15 de novembro. Eu sou de uma família de 9 irmãos, eu sou a mais nova, uma família de 9 irmãos, né? Tenho um monte de sobrinhos e sobrinhas que amo de paixão. Eu sou casada, eu não tenho uma data do casamento porque eu nunca casei no papel. A gente se conheceu em 1989, eu e meu marido, lá na campanha do Lula, na primeira campanha do Lula, né? E a gente começou a namorar, e depois de 6 anos a gente teve um filho. Eu tenho um filho de 26 anos, que é tatuadora aqui em Canoas, que muito me orgulha, né? Tenho uma norinha chamada Vitória, e tenho 3 filhos de 4 patas, 3 gatinhos. Eu também sou espírita, né? Atualmente eu moro na Vila Fernandes, eu morei até os 17 anos na Chácara Barreto, depois meu pai foi para a Estância Velha, lá onde é na Rua Tramandaí, no bairro Estância Velha, pertinho do Guajuviras, né? Inclusive, passei por toda aquela questão do Guajuviras, quando eu era bem jovem, via a ocupação, né? E há 26 anos, então, eu moro na Vila Fernandes, aqui, pertinho do Rio, pertinho da Venâncio Aires. Eu penso que tenho assim uma trajetória de vida muito importante, né? Um pai que trabalhou 30 anos numa empresa, ele foi gerente do posto Texaco em Niterói, e a minha mãe era dona de casa, né? Então, eu com 52 anos, eu me sinto bem feliz assim com a vida que eu tenho, né? Com a estrutura de vida que eu tenho. Já entrando na questão da política, né? Eu convivi, eu estava te falando anteriormente, né? A gente que é mulher, infelizmente, a gente vive a violência muito próximo da gente, né? A violência doméstica e tal. Então, antes mesmo de conhecer a política, de saber o que era, infelizmente, eu já convivi com esse tipo de atitude, né? Não comigo, com outras pessoas ao meu redor. Então, eu acho que essa veia da injustiça, do feminismo, ele já vem até antes de eu entender o que era uma política, né? Isso sempre mexeu muito comigo, assim, essa desigualdade, essa violência, essa força física, essa pressão psicológica, né, que os homens têm sobre as mulheres. Então, mais ou menos a minha história é essa, tá, professor? Então, assim, Alice, um dos problemas que nós estamos vivendo aí no último período, né, desde
acredito que desde 2014, nas eleições de 2014, a gente começou a ter um revés, né? Tanto nos meios de comunicação, nas políticas conservadoras, e na sociedade ela foi contaminada por um ódio extremado. E este ódio ele vai casar com a eleição do atual presidente. Mas a pergunta que eu lhe faço, Alice, o que está representando hoje o governo Bolsonaro para a luta das mulheres? Tem retrocesso? Como é que está essa situação? Bom, professor, desculpa, eu acho que eu atropelei, eu não apresentei a minha questão política, tá? Então, deixa eu só voltar um pouquinho a pergunta. Lá em 2000, quando eu estava com uns 14, 15 anos, né, eu estudei no Rondon, iniciei o Fundamental no Cristo, depois o ensino médio eu fiz no Colégio Rondon, onde eu conheci os grêmios estudantis, onde eu conheci os meus companheiros, né? E ali eu fui presidente da União Canoense de Estudantes, eu fui vice-sul da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né, que engloba o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu fui da UJS, né, onde a gente participou de muitas manifestações, muitas passeatas dos estudantes pela escola pública e gratuita, juntamente com os professores do CEPERS, né, com a professora Marina Leal, com a Biloca, com a Ione, né, com o movimento sindical, onde eu conheci a Maria Eunice, o próprio Nelsinho Metalúrgico, o Marco Maia, né, enfim. Então, foi lá onde tudo começou, né. Posteriormente, hoje eu sou da União Brasileira de Mulheres, eu sou vice-presidente aqui em Canoas, mas nesse meio tempo eu nunca deixei de atuar na política, né? Seja no movimento sindical, quando eu era comerciária, seja no movimento de mulheres, porém, como o senhor mesmo falou, né, foi lá em 2016 que eu não estava afastada da política, mas eu não estava efetivamente atuando na política, porque eu sou afiliada do Partido Comunista do Brasil há mais de 30 anos, né? Então a gente sempre fez as bocas de urna antigamente, as campanhas com bandeiraço na rua. Tá me ouvindo, professor? Tá me ouvindo Estou bem? perfeitamente. Tá, ok. Perfeitamente. As campanhas, como eu falei anteriormente, lá em 89, do Lula, todas as campanhas que tiveram, né? Então, minha participação política foi efetiva por um tempo, depois não tanto. Então, lá em 2016, com o golpe da Dilma, né? Tudo isso começou a efervescer novamente dentro de mim. Claro, eu fui trabalhar, eu tinha dupla jornada, eu tinha filho, eu tinha marido, casa, né? Então, eu não tinha atividade política tão frequente. Porém, aí isso começou a me despertar novamente em 2016 com o golpe da Dilma. Né? Foi tudo muito, muito triste, foi tudo muito, muito o sequestro da democracia no nosso país. Né? Então, em 2018, quando a esquerda perdeu o poder, eu coloquei o dedo na consciência e trouxe a culpa para mim, né? Como se eu não tivesse feito o suficiente para ter auxiliado o governo de esquerda a voltar ao poder, né? A perder o poder. Então, eu trouxe isso para mim. Então, a gente começou com as passeatas do Ele Não, das Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, da União Brasileira de Mulheres, onde a gente fez várias atividades, né? Onde começou novamente a despertar dentro de mim essa veia política que ela nunca morre, né? Ela está sempre dentro da gente, mas só que eu me senti, digamos assim, com um puxão de orelha, como se eu tivesse que fazer mais, né? E aí, como tu me perguntaste, esse desgoverno, ele não me representa, ele não representa as mulheres, né? É um governo que eu não vou dizer, ele é um governo de retrocesso, apesar de eu não acreditar, porque o ser humano ele nunca retrocede, né? Tudo que a gente aprendeu até aqui, a gente vai levar para o resto da nossa vida, somente a gente vai evoluindo. Porém, esse governo trouxe à tona tudo que não presta na política do Brasil. Né? São fundamentalistas, né? É um governo genocida, é um governo que não pensa no trabalhador, muito pelo contrário, ele quer pautas que acabam com os nossos direitos. Eu, com 52 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estaria daqui a 5, 6 anos me aposentando, eu vou para 12 anos para me aposentar.
né? Então, eu acho muito injusto essa política da Previdência, essa política contra os nossos trabalhadores das estatais, é um desgoverno que quer acabar com as nossas estatais, que quer taxar livros, professor. Ao invés de taxar as grandes fortunas, ao invés de defender o SUS, ao invés de taxar helicóptero, iate, avião, ele quer taxar livro, ele quer acabar com a educação do nosso país. E nós não podemos ficar inerte assistindo isso de camarote, como se isso não fosse conosco. Então, o que aconteceu, né? O meu partido me chamou para esse desafio. Inicialmente, eu pensei assim, poxa, como assim, né? Eu, uma mulher pacata, claro, tem a minha história política, é claro, mas uma mulher pacata, fazer parte de uma chapa como vice-prefeita, né? E aí eu me deparo com essa situação do nosso país. E como a gente que corre dentro do nosso sangue, das nossas veias, corre essa vontade de mudar, essa vontade de fazer com que as coisas sejam feitas da maneira correta, me fez aceitar esse desafio. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito, né, na esquerda, e mais do que isso, eu acredito que nada acontece por acaso, sabe? Eu acredito que quando tu é chamado por uma atividade, tem um motivo para ser. Eu, como falei inicialmente, eu sou espírita, e eu acho que se eu estivesse trabalhando na iniciativa privada, que até 2018 eu trabalhei em consultoria de recursos humanos, como coordenadora de equipe, né? Eu sei bem o que é um trabalhador negro ser excluído de uma seleção de trabalho, eu sei bem o que é uma mulher, um homem acima de 40 não poder ser contratado por preconceito nas empresas. Então, se não fosse a pandemia, eu não poderia participar como eu estou participando hoje, porque eu teria que cumprir com o meu trabalho, né, na empresa. Dessa forma, eu estou tendo oportunidade. Então, nada acontece por acaso. E quando a gente está do lado da história, a gente não tem o que temer, né? A gente não tem por que ter medo. Então, esse desgoverno, ele me chamou muita atenção para esse lado, porque ele é contra as mulheres, ele é contra os negros, ele é contra os LGBTs, ele é contra tudo que o trabalhador brasileiro precisa na sua trajetória. Então, esse governo, que para mim é um desgoverno, não representa as mulheres, não representa os jovens e não representa a nossa cidade de Canoas, que é uma cidade que sempre esteve combativa, sempre teve causas para a esquerda, e esse governo, então, não me representa. Respondendo a sua pergunta e me estendendo um pouquinho, professor. Sim, o Diogo aqui está fazendo um comentário aqui, né? Boa iniciativa, está te cumprimentando, né? Falando, né? Alice Vice e a Catarina, é isso aí, Alice. Oi, Catarina. Então, bom, agora, o que a gente tem agora? Nós temos agora a questão assim, ó, a minha voz, ela está voltando, não sei o que é. Mas faz assim, ó, quando eu estiver falando, tu pode deixar o teu som ali no mudo. E aí eu faço a mesma coisa, se estiver dando a microfonia. Perfeito. Então, assim, Alice, especificamente no município de Canoas, né, não diferente de outros, né, nós vamos ter e já estamos tendo consequências muito graves das políticas nacionais, e acaba tendo reflexo aqui para nós, né? E um dos temas importantes que nós temos agora é a questão do desenvolvimento econômico e social. Hoje eu estava assistindo uma live da Teresa Campelo, a economista, e ela foi muito ativa na criação e implementação do Bolsa Família. E aí ela comentava sobre a questão dessa troca do Bolsa Família pelo Renda Brasil. E ela alertava o seguinte, que o Bolsa Família não é só uma transferência de renda, é um programa bem mais complexo.
e que abrange muitas outras questões, inclusive a frequência dos alunos em salas de aula. E agora o governo quer fazer até um estilo, uma meritocracia dos alunos que vão receber o programa deles, uma coisa completamente louca. Enfim, Alice, como é que nós podemos trabalhar com a questão do desenvolvimento econômico e social dentro de um governo que está retirando tudo? É bem embaixo ali, Alice. É bem no rodapé. É mais embaixo ali no rodapé, ali tu acha ali o microfonezinho ali, o desenho dele. Enquanto isso aqui, eu vou dando uma live nos comentários aqui, a Beatriz está dizendo para nós, a Alice, vice-prefeita, dando boa noite, o vereador Ivo Fiorotti, Alice, corajosa guerreira, mais uma tarefa política na vida. Vamos em frente, abraços a ti e ao companheiro Antônio, obrigado ao companheiro Ivo. E aí, conseguiste? Vai no rodapé do telefone, bem na parte de baixo dele, aonde tem um fonezinho ali, um microfone, um desenho. Conseguiste? Deixa eu ver, vamos lá. Agora deu. Agora deu. Voltei. Vamos lá. Ai, meu Deus, essa tecnologia acaba com a gente. Bom, na questão do desenvolvimento econômico e social aqui na nossa cidade, né, eu vou trazer para cá, porque falar em auxílio emergencial é uma piada, né, porque esse governo, nós sabemos que quem defendeu os R$ 600 foi os deputados, os senadores da esquerda, do PT, do PSDB. Ele não queria dar esse auxílio emergencial. Ele queria, quando ele quis dar, ele quis dar 200. Foi nós que implantamos esse valor de R$ 600. Mas é bom a gente desmistificar tudo isso, né? Deixar bem claro para a população quem é quem. Mas nos governos do PT, da Lula e do Dilma, do Lula e da Dilma, nós conseguimos elevar o padrão do trabalhador, né? Nós tivemos várias atividades, várias formas de elevar o padrão de vida do trabalhador, né? O poder de compra. E aí veio essa vaza-jato, né? Que ao invés de punir os empreiteiros das grandes empreiteiras, puniu o trabalhador, falindo com as empresas, né? Acabando com o emprego. Nós aqui que temos a Petrobras, quantos empregos quantos empregos na construção civil, nas petroquímicas se perdeu? Acabaram com o Porto de Rio Grande, né? Eu que sempre trabalhei muito com o trabalhador, ajudei a implantar várias empresas em Canoas, o polo petroquímico, quantas contratações foram feitas, né? E simplesmente esse desgoverno do Moro, esse desgoverno do Temer acabaram com a classe trabalhadora. Mas aqui em Canoas nós queremos ter ideias criativas, né? Eu junto com o Nelsinho, né, nós temos com várias propostas, né? Uma delas é o Bolsa Família Municipal, né? Queremos também produzir na nossa cidade, chamar os nossos empresários, micros e pequenos empresários para conversar. Por exemplo, eu te faço uma pergunta, professor. Por que os uniformes das escolas municipais são feitos fora aqui de Canoas? Será que não existe uma empresa aqui em Canoas para gerar emprego? Eu conheço várias trabalhadoras, várias costureiras amigas minhas. Eu mandei fazer o uniforme do meu filho aqui em Canoas. Por quê? Por que trazer a empresa de fora? Sabe? Por que não dar oportunidade para aqui qualificar, inclusive, mulheres, homens, para trabalhar nessa área, fabricar produtos, né, manufaturas aqui na nossa cidade? Por que também não chamar os nossos pequenos produtores, né, da economia solidária, das hortas urbanas? Por que não qualificar as nossas merendas, né, com os nossos trabalhadores aqui da nossa cidade?
Por que, né, não diminuir custos na nossa máquina, né, do governo, incentivando, né, as hortas comunitárias, como eu falei, capacitando os profissionais, desenvolvendo, como, por exemplo, na própria construção civil, que é uma das áreas que manteve os empregos, né? Então, capacitar com cursos esses trabalhadores, né? Apoiar o micro e a pequena empresa, talvez com subsídios, né? Um fundo de reserva financeiro, né? Enfim, é preciso ter criatividade, é preciso chamar. Eu vou repetir muito essa palavra aqui na nossa live, que é incluir, porque eu acho que no momento que inclui as pessoas, os técnicos, as pessoas responsáveis, os empresários, as faculdades, as escolas técnicas, né? Quando a gente traz todo mundo para a conversa, como se fazia antigamente, né, nos governos de esquerda, tudo melhora. Né? Nós temos feito reuniões temáticas com educadores, com pessoas do meio ambiente, com moradores das vilas, para a gente ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, ouvir as suas propostas, as suas demandas, para que a gente possa montar junto. Não é um programa de governo fechado, é um programa de governo que inclui, que traz as minorias para ter voz, né? Então, eu acho isso, né? Esses R$ 600 não foi o Bolsonaro que deu, a esquerda, ela se mobilizou como sempre se mobiliza, né? E eu acho que aqui, trazendo para a nossa cidade, nós temos, sim, muitas possibilidades de... Claro, não vai ser fácil, é um desafio, o desemprego está aí, a metade da população está desempregada, é uma preocupação que nós temos que ter, mas a gente vai ter que usar formas criativas, a gente vai ter que buscar os recursos aqui da cidade, a gente vai ter que capacitar, a gente vai ter que incentivar e a gente vai ter que incluir e deixar um pouquinho de lado o cifrão e pensar um pouco mais no ser humano, sabe? Nos voltar os nossos olhares para as minorias, né? Porque aí sim a gente vai conseguir evoluir. A gente fala que estamos num planeta um planeta em evolução, mas para isso é preciso que todo mundo tire um pouquinho a mão, né, do bolso, que tire o pé do freio, para que a gente possa avançar. Ô, Rose, eu acho que não precisa desligar agora, acho que não. Vamos tentar fazer assim. Vamos Tá, tentar. daqui a Então, pouco, Rose, né? a questão assim, ó, dando aqui boa noite para nós aqui, a Rose, boa noite, companheiras e companheiras. E tem uma outra questão que é do que a gente está vivendo agora dos direitos humanos, né? Nós tivemos Sim. uma medida nos últimos dias que está permitindo aí que cada cidadão tenha 4 armas agora. Isto é, a gente está se preparando para alguma guerra, não? E isso tem consequências depois, né? Tem consequências terríveis. E a gente sabe para onde que esses tiros vão, né, professor? Sim, a gente sabe para onde que essa bala vai. A gente está vivendo a cultura da violência, né? E aí isso a gente vê com extrema gravidade, né? Como é que uma prefeitura consegue interferir numa ação dessa, que é difícil, porque é uma lei federal, né? Sim. Enfim, mas como é que trabalhar nessa questão dos direitos humanos? Será que no caminho da escola não seria o melhor caminho? Eu sempre digo isso, né? Não, tudo sempre volta lá no início, né? Na educação, né? Na educação básica, né? Mas ao mesmo tempo também eu acho que nós temos muitos excluídos na política, puxando aqui para o município, né? Por exemplo, nós não temos mulheres no poder. Nós temos uma vereadora em Canoas. São 21 cargos para uma mulher vereadora. Nós não temos jovens na política. Hoje eu estava participando de uma live com jovens, né? E eu já fui da JS, eu já fui jovem também, né, professor? Então, os jovens não têm espaço de poder, a mulher não tem, né? É preciso dar voz aos negros, aos LGBTs. Como é que o jovem vai se sentir
dentro de uma Câmara de Vereadores que não tem ninguém que lhe representa. Então, é preciso esse olhar, né? É preciso ampliar, é preciso capacitar, fazer políticas públicas, elaborar políticas públicas, como, por exemplo, a saúde mental dos jovens. Eu me preocupo muito, né? Eu sou mãe, né? Então, a saúde mental dos jovens, né? É preciso fazer equipes multidisciplinares para prevenção do suicídio. Infelizmente, existe muito, né, nessa faixa etária. É preciso incentivar os centros sociais urbanos, ampliar, capacitar, fazer manutenção, fazer junto com o Comitê da Juventude, com as secretarias de Direitos Humanos, enfim, deixa eu ver aqui minhas anotações para mim não me perder, né? Incentivar, então, o esporte, o lazer, buscar o diálogo com esses espaços para a prática de esporte. Por exemplo, eu mesmo, como eu me criei, como eu falei lá no Oriente, né? Quem sabe chamar os presidentes desses campos de futebol e ocupar esses espaços com turno inverso, trazendo o jovem para fazer esporte, né? Se preocupar com essa questão da segurança, né? Enfim, ampliar as ciclovias. Meu filho anda muito de bicicleta, os jovens aí, tá uma galera andando de bicicleta, né? Enfim, como é que eu mesma, sabe, professora, eu trabalhei muitos anos aqui no centro de Canoas, né? E às vezes eu tinha vontade, eu posso ir a pé, né? Mas quem não pode andar a pé, que quer andar de bicicleta? Olha o medo de atravessar essa BR-116 de bicicleta, né? Então, de repente, cobrar, né, dos governos que se amplie isso, né, fazer bicicletas compartilhadas, né, enfim, incentivar o esporte lazer. Nós temos aí o Capão do Corvo, o Parque Eduardo Gomes, né, eu faço yoga no Capão do Corvo, mas poderia ser muito maior. E o pessoal que mora em bairro, eu tenho vários colegas que vêm para o Capão fazer ginástica que moram na Estância Velha, na Matias, no Guajiviras. Por quê? Porque não tem nos bairros. Então as pessoas têm que se deslocar, têm que gastar passagem. Olha o dinheiro, o preço que está uma passagem em Canoas hoje, quase R$ 5. Né? Então, por que não incluir, por que não ampliar, né, esse trabalho nos bairros, chamando a juventude, né, para participar, descentralizar um pouco essa questão, né, e trazer a questão social, né, os direitos humanos para todos, né, para todos e para todas, né. Então, eu acho que é importante a gente conversar, né, dialogar com todas as classes, né, com todos os profissionais, para que a gente possa avançar nesse processo. Dando uma lida aqui nos comentários, aqui, a Lucimara, ele está dando microfonia de novo, ele voltou. Deixa eu ver. Eu acho que vai desligar, agora deu. A Lucimara aqui, boa noite, conhecendo nossa candidata a vice-prefeita. Depois o Diogo, Alice me representa. Catarina, é isso aí, esquerda contra a desigualdade social, contra homofobia, xenofobia, racismo, a direita luta contra a esquerda. Simples assim. Infelizmente, deixa eu ler aqui, na sua opinião. Deixa eu ver aqui, só para que eu estou perdendo aqui. Na sua opinião, perguntando para ti, Alice, o Diogo, como você avalia esse desgoverno que em Canoas, infelizmente, tem hoje como Busato? Ele faz uma crítica ao governo Busato e como é que você está... Qual é a sua opinião sobre a atual gestão do município hoje? É um Bolsonaro de menor, né? Nós temos. Está ouvindo, professor? Tá ouvindo? Bolsonaro. Um Bolsonaro, isso, um mini Bolsonaro, que só faz asfalto, aí agora está nos grupos de WhatsApp mandando o kit cloroquina, né? Então, a nossa cidade, sabe, professor, nós temos 5 candidatos a prefeito de Canoas. Sabe quantos apoiam o Bolsonaro?
Todos. Somente nós, da frente, eu e o Nelsinho, que somos contra esse governo. E isso é muito importante que todos divulguem isso, tá? Os vereadores, os candidatos a vereadores, né? Infelizmente, eu vou ser bem sincera, sabe, professor, eu estou muito triste com os acontecimentos da nossa cidade. Eu admito que eu votei num candidato que hoje todo mundo sabe quem é, né? Não vou citar nome. Eu fiz campanha, eu conheço ele desde jovem, né? A gente militou junto no movimento sindical, movimento de esquerda. Então, isso me deixa muito triste de saber que essa pessoa hoje está num partido que apoia o Bolsonaro. Sabe? Me deixa muito triste. E o mais importante é que muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não estão sabendo, mas nós vamos esclarecer, nós vamos trazer à tona tudo isso na medida do possível. Né? Então, eu respondendo a pergunta desse companheiro, eu me sinto muito triste, eu não me sinto representada por esse governo Busato. Não, a cidade está abandonada, os bairros principalmente, né? Eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, porque eu moro num bairro que tem uma certa estrutura, mas o que adianta eu, como pessoa humana, deitar minha cabeça no travesseiro, dormir tranquila, sabendo que eu tenho vários irmãos aí de caminhada, passando fome, passando frio, né? Passando necessidade. Por que não usar os albergues, então, para ensinar aqueles moradores a reciclar? A gente vai falar sobre o meio ambiente, provavelmente mais para frente. Por que não capacitar? Por que não procurar essas ONGs que defendem, que sai para a rua para o sopão? Eu sou uma pessoa que não gosta de falar em caridade, porque a gente não fala o que a mão direita dá com a mão esquerda, né? Tem o ditado. Então, eu acho que todo mundo faz, de alguma forma, a sua caridade. Por que não chamar essas ONGs? Só um pouquinho que eu vou tomar uma. Por que não chamar, né? Porque não tem interesse. Essa é a resposta. Porque não tem interesse. Porque são governos que estão ali somente para defender a si mesmos, os seus bolsos, as suas famílias, os seus candidatos a vereador, para usar a máquina pública. Então, eu sempre procuro falar isso nas nossas reuniões internas, né? Dos nossos companheiros, dos nossos camaradas, que nós estamos do lado certo. Então, nós não temos que ter medo. Nós temos que ir para a rua, quando nós pudermos ir, né? Vamos ver se a gente vai poder fazer o corpo a corpo. Mas até lá, companheiro, que fez essa pergunta e todos que estão nos ouvindo, vamos compartilhar as nossas lives, as lives do professor Antônio, que ele está bombando, fazendo várias lives com vários companheiros, né? Vamos acompanhar o Instagram, o Facebook, os nossos WhatsApp, vamos aumentar essa nossa rede, porque nós, professor, nós não temos a máquina pública, nós não temos esse dinheiro que eles têm para fazer campanha, né? O que nós temos são, sim, eu sempre digo que cada um de nós da esquerda vale por 3. Nós somos aquela sementinha que a gente planta e ela vai ser colhida. É um trabalho, é um desafio, porém, o Nelsinho me perguntou esses dias, Alice, tu está preparada? Eu digo, Nelsinho, a gente já nasce preparado, né? A gente, como mulher principalmente, né? A gente está sempre preparada, porque o que nós defendemos, nós temos um olhar diferenciado, né? Nós temos um olhar amoroso, um olhar carinhoso, e a gente, às vezes, se perde nessa caminhada, porque tem muito canto traiçoeiro na nossa volta. Então, eu convido a todos para nos ajudar a esclarecer, para nos ajudar a mostrar essa realidade de Canoas, né? E apontar a nossa campanha como uma alternativa para a nossa cidade aqui de Canoas. Tem muitas coisas a serem feitas. Uma outra questão, Alice, que a gente está vivendo, é a questão do transporte público, né? Nos últimos 10 anos, as questões assim no transporte não no transporte público, mas no transporte do modo geral, né? Táxis, Uber. Nos últimos 10 anos, eles mudaram muito com a chegada dos aplicativos.
Isso mudou um pouco a lógica, né? É claro que os aplicativos eles têm uma crueldade por trás, são megas empresas estrangeiras que exploram uma mão de obra praticamente de servidão, né? Onde os trabalhadores não têm direito nenhum. Por um outro lado, barateou o preço do transporte. Em determinadas localizações não vale a pena pegar ônibus. É mais fácil pegar o carro, que é mais barato. E se a pessoa combinar com o vizinho ainda, né? Mais um motivo. Então, o ônibus parece que ele vai ficando ultrapassado. No entanto, eu tinha feito uma pesquisa antes, em várias cidades do mundo, inclusive do Brasil, as cidades já optaram pelo transporte gratuito, 100% gratuito. E aí eu lhe pergunto, tem como fazer uma experiência dessa em Canoas? Seria interessantíssimo, né? Sabe, professor, logo na primeira reunião que a gente teve, eu e o Nelsinho, né, com a nossa diretoria, presidente do meu partido, presidente Baroni, presidente do meu partido também, e do PT, o Nelsinho tocou nesse assunto e eu levei um choque, né? Eu disse, o quê? Mas se eu já estava dentro dessa chapa, eu estou 100%, porque a tarifa zero é possível, sim. Nós temos uma cidade no Rio de Janeiro que ela é de esquerda, Maricá, onde a tarifa é zero. Claro, daí vem a pergunta, e os cobradores de ônibus, como é que vai ficar? Bom, como eu falei anteriormente, né? Temos toda uma capacitação, todo um trabalho a ser feito. Mas é possível sim, gradualmente é possível, e quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que isso é um dos itens que está na nossa campanha, a tarifa zero. E que eu acho maravilhoso, que eu acho super possível, porque em Canoas é uma vergonha. Falar em Canoas, falar em transporte público em Canoas é uma lenda urbana, né, professor? É esse caos nesse transporte, todos esses anos, desde que eu me conheço por gente, não tem outra empresa de ônibus em Canoas. Então, isso é um absurdo. E é uma coisa que tem que ser mudada. Então, mas acima de tudo, é importante, como eu falei anteriormente também, até pela questão ambiental, incentivar o uso de outros transportes, né? Utilizar a bicicleta, incentivar essas ciclovias, né? Utilizar outros meios. Tu falaste do Uber, né? Claro, eu mesmo uso muito Uber, porque se eu vou daqui até o centro se está chovendo, por exemplo, aqui onde eu moro, tá? As faxineiras, as mulheres, as trabalhadoras de limpeza, aqui, né? A pessoa que mora aqui no meu bairro, para ela se deslocar para Matias Velho, por exemplo, ela tem que ir até o centro de Canoas. Tá, tudo bem, é pertinho, realmente, né? Mas se ela vem mais ali do bairro Fátima, mais para trás, é uma caminhada que a trabalhadora vai ter. E se ela quiser ela vai ter que pegar um ônibus até o centro, e um ônibus para Estância Velha, para o Guajuviras, para Matias, não tem como. Então, isso se torna muito caro. Então, é importante pensar em alternativas, em ampliar as linhas de ônibus aqui na nossa cidade, um olhar para o trabalhador, né? É impossível não ter esse olhar, não ter essa inclusão, né? Só pensar nos donos das empresas, que estão milionários, não tem onde colocar o dinheiro, é um absurdo. O nosso país é com muitos erros estruturais. Nós precisamos avançar, nós precisamos pensar em soluções que ampliem, que englobem todas as pessoas, as mulheres, inclusive, né? Que são a maioria que trabalha como cuidadora, que trabalha como auxiliar de limpeza, que trabalha como autônoma. Quantas mulheres aí empreendedoras hoje fazendo seus bolos, seus doces, como é que vai se deslocar, né? Enfim, então eu acho que é bem importante colocar mais linhas, né? Enfim, eu acho que é extremamente importante se conversar. E eu e o Nelsinho temos essa preocupação, tem sido muito falado, né? Eu não fui convidada para ser vice-prefeita e não seria diferente, porque não faz parte da minha personalidade, apenas estar ali como uma planta. Eu quero ter voz, eu quero ter o apoio das minhas companheiras mulheres, né? Quero dizer que isso vai ocorrer.
né? Políticas para as mulheres, Secretaria das Mulheres, isso vai ser efetivamente colocado nas nossas pautas. Muito bem. Então, caiu aqui. Caiu. Questões técnicas. Então, que eu tenho gato, meus gatos prontos. Uma outra questão que a gente tem, né, que é na área social ainda, é na questão habitação. E eu imagino que todos os prefeitos progressistas, vice-prefeitos que forem eleitos agora, no final do ano, aqueles que tiverem coragem, é claro que não são todos que vão ter essa capacidade, essa coragem de ser arrojados. Pois bem, uma coisa é ser prefeito quando tu tem um governo federal com políticas sociais, é só fazer o projeto, o recurso vem. Isso vamos combinar que é muito fácil fazer isso, muito fácil. Tem dinheiro à vontade para programas sociais, né? Aqui em Canoas foi um exemplo disso, né? Mas nós tivemos uma experiência de 16 anos em Porto Alegre, e isso me chamou muito a atenção, que era o seguinte: o governo federal, naquela época, anos 80 e nos anos final dos anos 80 e nos anos 90 todos, né? O governo federal hostil, o governo estadual hostil, e os dois governos sem política social alguma, com exceção do Fernando Henrique, que lá no finalzinho do seu governo, ele criou o Bolsa Família, lá no finalzinho, lá, estou fazendo alguma coisa. E aí tem gente que acha que o Bolsa Família foi do Fernando Henrique. Mas, enfim, o desafio desses prefeitos vai ser criar políticas sociais sem apoio federal. Isto é, na contramão do que está acontecendo no Brasil. E dentro da política habitacional não vai ser diferente. Hoje não existe política habitacional mais. O máximo que está acontecendo é o Bolsonaro inaugurando os parques que a Dilma deixou ainda. Máximo isso. Política habitacional não tem programa nenhum. E aí eu lhe pergunto assim, ó, vai ter como um município como Canoas tentar fazer uma política habitacional arrojada, mesmo que o governo federal esteja achando que isso aí é só uma questão que o mercado resolve? E aí, Alice? É uma questão muito importante, né? Como tu bem falaste, né, professor? Os governos da Dilma e do Lula implantaram uma política habitacional de tirar o chapéu, né? Minha Casa Minha Vida. Eu sei que tu foste também dessa área de habitacional, né? Foste presidente de associação comunitária. Então, eu acho que nós tivemos muito, né? Por exemplo, aqui em Canoas, só para você ter uma ideia, foram entregues durante os programas da Dilma e do Lula mais de 280 casas na João de Barro, né, para moradores de área de risco e também para Minha Casa Minha Vida. A esquerda sempre fez muito bem, sempre fez o seu papel, fez o seu trabalho, né? Agora, trazer essa política para Canoas não vai ser fácil, né? Justamente porque, como tu falaste, né, não, se ganhar o governo da esquerda aqui em Canoas, em Porto Alegre também, nós temos quase a Manu lá em primeiro lugar, vai ter muito, infelizmente eles vão nos achatar, né? Eles não vão querer mandar recursos e tal. Mas nós temos nossos deputados, né? Eu tenho lá as minhas companheiras de partido, Jandira Fegali, nós temos o Paulo Pimenta, nós temos o senador Paim, e eles estão lá lutando por nossas cidades, né? E com certeza eles vão tentar mandar recursos aqui para a nossa cidade. E da nossa parte, eu acho extremamente importante, né? A gente tem ouvido a comunidade, como eu falei anteriormente, né? A gente tem feito reuniões com todos os bairros, né? Fizemos uma reunião semana passada com o Santo Operário, as demandas do bairro, né? A questão da legalização fundiária, que é extremamente importante. São muitos desafios que a gente tem, como eu falei anteriormente, né? Porém,
o que nos diferencia é a nossa vontade, a nossa força, a nossa coragem e o lado que nós estamos. Então, se a gente está do lado do trabalhador, nós vamos buscar alternativas criativas, nós vamos procurar conversar com a comunidade e fazer da melhor forma possível, mas não vamos esperar muito não desse governo, porque com certeza ele é um desgoverno e ele não está preocupado com a população, com o trabalhador, muito pelo contrário, ele está preocupado sim com os 39 quilos lá do avião, ele está preocupado com a Michele, ele está preocupado com o Queiroz, ele está preocupado em se defender, e a preocupação dele com o povo é a última pauta que existe no governo dele. Então, não vai nos surpreender, porém, temos condições, temos aí lideranças, né, como o professor mesmo, para nos trazer ideias criativas, para nos trazer essa pauta. Eu defendo também uma habitação que seja verde, né? Que a gente defende também essa questão de meio ambiente, né? Que possa reduzir custos de eletricidade, né? De água, enfim. Então, acho que há a possibilidade de se trabalhar, são 4 anos, é pouco tempo, mas a gente vai ter que colocar rodinha nos pés e correr atrás do prejuízo que são esses anos que nós estamos fora do poder. Mas é possível, sim, com boa vontade. Agora, um tema agora mais espinhoso agora, dando uma lida aqui nos comentários aqui, o Clécio. Não afunde Canoas, só apoie candidato da esquerda, fora lixo do Bolsonaro e sua direita nas maldita. Depois a Catarina, tem muito pobre de direita morando na casa, Minha Casa Minha Vida, e apoiando o Bolsonaro, gente, enfim. Mas isso é um problema que a gente tem, assim, ó, grave, que a gente tem comentado aqui nas lives. Eu e o Diogo fizemos uma live todos os domingos, que é o Giro da Semana. E é uma questão, assim, ó, que é de extrema complexidade, que é aquela pessoa que ela não consegue defender os direitos dela. Ela consegue defender os direitos do outro, daquele que está acima dela, mas não consegue defender os seus direitos. Enfim, muito complexo isso, e quem sabe a gente consiga trabalhar isso um dia, né? Depois, a Rose aqui voltando, somos Alice, somos Nelsinho, voto 13, voto PT. Agora, o tema espinhoso que nós temos hoje é a questão da saúde. Tá? Certa vez o Lula disse que precisou as pessoas entender o quanto o SUS ele é importante, né? E é um dos melhores programas que tem no mundo, por incrível que pareça, né? Com todas as dificuldades que nós temos, né? Bom, em Canoas nós tivemos duas cenas bizarras no meu entendimento. Uma, acredito que tenha sido o ano passado, né? Onde um vídeo que foi gravado do prefeito, aonde ele diz o seguinte: gente, a gente não se investe em saúde, a gente investe em segurança. Segurança, sim, segurança é importante. Porque em saúde o cara dá um jeito, o cara vai lá no médico, ele se vira. Ele falando, o prefeito do município do Porto de Canoas falando nesse nível. Saúde, as pessoas se viram. E a última que me surpreendeu muito, mas muito mesmo, ele fez lá uma reunião e tudo, com uma mesa cheia com os comprimidinhos do Bolsonaro lá, e tinham ganhado uma doação, e agora a população podia ficar tranquila, não com essas palavras, mas dava a entender que era isso. Bom, nós temos aqui no município um filhote de Bolsonaro, né? Um filhotinho aqui a gente tem. E não esquecendo que na eleição para prefeito, o Bolsonaro fez um vídeo apoiando ele, só não esquecendo, né? E aí, como está a saúde em Canoas nessa questão da pandemia? Teve até um companheiro aí que é da política aí, tudo, que ele faleceu por falta de atendimento, né? E o prefeito sempre dizendo que estava tudo tranquilo, estava tudo resolvido. E uma pessoa muito próxima, inclusive conhecido de vários vereadores, ele muito próximo, morreu por falta de atendimento.
E aí, Alice, a saúde como está e o que dá para fazer na saúde? Quando se fala em saúde, e durante a Covid mais do que nunca, é importante levantar a bandeira do SUS, né? O que seria de nós se não tivesse o SUS? A gente sabendo que tem países aí que não existe saúde pública, porém ela está muito aquém das nossas necessidades. A saúde da mulher, por exemplo, né? Não existe ginecologista, né? As UPAs, os postos de saúde, eles mal e mal te atendem o clínico geral e era isso. Tchau para ti, te vira. Toma o remédio e se vira. Né? Então, a gente não se surpreende, professor, com isso. A gente não se surpreende. Infelizmente, o povo cai nesse conto do vigário. Nós já sabemos como é que vai ser. Nós já sabíamos. Nós já avisamos. Nós falamos, nós fomos para a rua, nós quase apanhamos desse povo direitoso que está aí no nosso país, né? Mas é importante que a gente, então, traga de volta e esclareça como foi nos governos da esquerda. Quem que trouxe as UPAs? Né? Quem que trouxe o SAMU? Quantas inaugurações na Rio Branco, no Guajuviras, do governo Lula? Né? Então, é importante a gente ressaltar a nossa diferença, a diferença da esquerda com esses governos fascistas, né? O nosso interesse. Mas alguém vai dizer assim, a política é tudo igual. Não é tudo igual, querido companheiro, não é. Nós somos muito diferentes. Nós temos ideologia, né? Como eu falei no início, eu sou filiada no Partido Comunista do Brasil há mais de 30 anos. Nós não estamos aqui de brincadeira. Eu poderia muito bem ficar sentada na minha casa, usufruindo da minha vida, né, dos meus gatinhos, do meu marido, meu filho, minha família, mas a gente tem essa vontade de mudar o que está aí. Né? Esse kit cloroquina é um absurdo. É acabar, eles querem acabar com a ciência, com a educação básica. Eles querem nos deixar burros, mas eles não vão conseguir, porque nós estamos do lado certo da história. Nós, mulheres, somos combativas, nós queremos o nosso espaço, nós exigimos o nosso espaço, né? E nós exigimos saúde de qualidade, educação pública e gratuita, saúde de qualidade, né? A saúde da mulher, educação sexual nas escolas, professor. Tem gente que fala que educação sexual é estupro, é incentivar o aborto. Que absurdo, gente. Nós precisamos ensinar para as nossas meninas saber o que é errado, o que as pessoas fazem de errado com os seus corpos, né? Nós temos que esclarecer as meninas, os jovens, os meninos. Olha o que aconteceu em Canoas na semana passada, lá na Boqueirão. Eu ouço desde pequena como mulher, não passa na frente de um local, num terreno baldio, que pode acontecer alguma coisa contigo. E olha aí o que aconteceu. Para quem não sabe, né? Se informe, um homem pegando as crianças na sinaleira e estuprando. Professor, nós voltamos aos anos 80, onde as crianças têm que ir para a sinaleira vender bala, porque não tem comida. Onde é que o nosso povo tem que acordar? E nós que temos que ajudar esse povo a acordar. Uma menina, uma jovem, não pode pegar um Uber sozinha, de saia. Ela tem que... Eu li um tutorial esses dias de uma menina ensinando, uma youtuber, como andar de Uber sozinha. Tem que se sentar atrás do motorista, não pode sentar perto do retrovisor para ele não olhar para as pernas. Ela tem que simular uma ligação para alguém da família, ou ligar para alguém da família dizendo que ela está chegando, porque ela pode ser levada para um outro lugar. Onde é que nós estamos? A cultura do fascismo, do genocídio, do assassinato das mulheres é uma coisa natural? Como tu falaste anteriormente, para que tanta arma? Para ajudar a Taurus a vender, é claro. Né? Então, assim, é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. Não é só falar, não é só esclarecer. Nós temos que colocar a mão na massa. Nós temos que esclarecer, nós temos que ir para a rua, nós temos que compartilhar ideias,
Nós temos que mostrar o que nós fizemos, mostrar a cara desses políticos que estão aí. Professor, nós temos vereadores há 8 mandatos em Canoas. E o que esses vereadores fizeram por nós? Olha os nossos bairros abandonados, não tem coleta seletiva em alguns bairros. Onde é que está o meio ambiente? O nosso Arroio Araçá, que ele praticamente só tem dejetos, ele só tem água quando chove, sabia disso? O nosso meio ambiente está abandonado em Canoas. Né? Onde é que estão as ONGs animais? Qual o mapeamento que se faz sobre isso? Sabe, professor, eu vou lhe falar uma coisa que eu descobri. A Manuela, quando era deputada, ela aprovou uma lei da nota fiscal eletrônica, onde a gente pode colocar ONGs para receber esses benefícios. Mais de 1 milhão de reais, mais de 30 ONGs, mais de 40 protetoras de animais receberam esses benefícios, e aqui em Canoas nós não temos nenhuma. Eu fui procurar uma ONG para... Eu já utilizo para centro espírita e tal, né? Mas eu quis ajudar a causa animal, nós não temos ONG animal que está ali cadastrada. Por quê? Por falta de conhecimento, sabe? Os nossos rios estão abandonados, falta uma educação ambiental, de chamar a Corsã para conversar, chamar técnicos para conversar, para definir melhores pautas para o meio ambiente, sabe? É somente a exploração imobiliária em detrimento do meio ambiente, sabe? Eu sou muito defensora da causa animal, eu me identifico muito com isso, né? E como, se for vice-prefeita, que eu acho que tem toda essa possibilidade, isso vai ser uma pauta muito importante, né? Assim como a saúde, como a educação, como a cultura, né? Eu falei inicialmente que eu canto em coral, eu sou do coral da ABD, né? Onde tem um número de idosos muito grande. Então, aqui em Canoas, por exemplo, o nosso Capão do Corvo, a iniciativa privada, você sabia disso? Se alguém quiser se apresentar, se alguém quiser se apresentar, se um artista, um grupo de teatro aqui de Canoas quiser se apresentar no palco lá do Capão, tem que pedir autorização para o shopping. Sabia disso? É muito bonita as águas dançantes, é muito bonita o nosso Natal, é lindo de morrer, mas e aí? E os artistas da nossa cidade? E os jovens da nossa cidade? Onde é que vão se apresentar? Então, é importante nós fazermos esse levantamento, mapear a nossa cidade, trazer pessoas técnicas que entendam, que queiram realmente trazer o jovem, trazer a mobilidade urbana, trazer as pessoas com deficiência para que elas possam também se inserir nessa prefeitura, nesses ambientes. Então, são muitas pautas, são muitas demandas, né? E eu posso dizer assim, professor, que eu estou tendo muitas surpresas positivas, sabe? Está tendo uma aderência na nossa campanha muito positiva, a gente está sendo procurado, sabe? Por pessoas, por entidades, por artistas, por trabalhadores e trabalhadoras que querem ver a mudança aqui em Canoas, sim, sabe? As pessoas precisam de visibilidade, nós precisamos de visibilidade, nós precisamos estar compartilhando, nos apresentando para a população, esclarecendo, mostrando quem é quem. Vou voltar a dizer, vou mostrando quem está apoiando esse governo genocida, que não está nem aí para nós, né? Então, nós temos que tomar as nossas atitudes. E como eu falei, é preciso tomar partido, é preciso tomar a frente, é preciso se apoiar, fazer um plano de apoio dentro da cidade de Canoas. Nós conversamos muito com os professores, nós não temos mais EJA em Canoas, professor. Né? Nós não temos, por exemplo, creche. Como é que a trabalhadora de shopping vai trabalhar de noite? Com quem ela vai deixar as suas crianças? Eu já conversei com o Nelsinho, isso é uma necessidade, é uma pauta importante, nós vamos sim ampliar as creches, alguma creche vai ter que funcionar da noite. Vai ter que ter, vamos ter que resolver de alguma forma. É uma pauta, para mim, muito importante. Né? A mulher estudante, a mulher trabalhadora, é preciso ampliar. Né? Então, eu acho que é isso.
Se o senhor deixar, eu não paro de falar. Bom, a gente chega ao final aqui, nós já estamos chegando pertinho de 1 hora agora, 1 hora de live. Alguns temas vão ficar de fora, mas apesar que você acabou comentando sobre eles, né? Acabou falando sobre educação, sobre a questão do esporte, o direito dos animais também, o meio ambiente, enfim, de uma forma ou de outra foram todos os temas aqui comentados, né? E bom, eu lhe desejo uma boa sorte. E quero convidar também, né? Quero convidar todos que curtam a nossa fanpage aqui, a nossa fanpage que onde está sendo feita a live, quem tem medo da história. E depois que terminar a live, eu vou baixar o vídeo, né? E vou colocar no YouTube. No YouTube nós temos o canal lá com o mesmo nome, quem tem medo da história. Depois que eu baixar, eu coloco aqui nos comentários aqui para vocês verem lá, até futuramente, para querer fazer uma pesquisa, alguma coisa no YouTube, ele é mais fácil que no Face, né? No Face a gente vai fazendo postagem e elas se perdem. No YouTube não, fica lá. Eu já criei uma pasta lá que é Eleições 2020. Aí vai ser de fácil pesquisa. Bom, eu lhe agradeço muito pela participação e faça as considerações finais agora, que é o momento importante, né? Bom, então, primeiramente agradecer, né, o convite que o senhor me fez, agradecer o pessoal que está assistindo a nossa live, dizer que a tarefa é árdua, mas é necessária. Então, eu me coloco à disposição, quem quiser conversar comigo no Face, no Instagram, passa uma mensagem que a gente também inclui nos nossos grupos de WhatsApp, e que vamos à luta, vamos colocar mulheres no poder, claro, homens também, mas vamos priorizar as mulheres, né, as causas feministas. Eu me coloco à disposição para conversas, para debates, e agradeço aos companheiros do PT, aos companheiros do PCdoB que me deram essa oportunidade, e agradecer ao carinho, à boa receptividade que eu estou tendo, e vamos seguir em frente, vamos à luta, as mulheres empoderadas, as mulheres, quando uma mulher se movimenta, várias se movimentam junto conosco. Isso está sendo uma meta muito importante, um lema muito importante na nossa campanha, e eu agradeço, desejo um bom final de semana para todos, até a próxima, a gente está sempre divulgando, e para ti, professor, desejo sucesso, pode contar com a gente, quando precisar, a gente está aí disponível para o que der e vier, tá? Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, uma boa sorte, uma boa luta, uma grande vitória, né? Obrigado.